Jagunço. Jagunço se fala no sertão da Bahia, no sertão de Minas, no sertão goiano, mais para o Nordeste, para outros sertões, aí já é o cangaceiro. Cangaceiro e jagunço são coisas iguais, mas também são coisas diferentes, igual futebol e futebol de salão. Hoje eu quero falar do jagunço. O jagunço, o empreiteiro da morte encomendada. Prazer, meu nome é Flávio de Castro, esse é o canal Literachula. Aqui eu resenho grandes histórias das gentes miúdas. E essa é, sem dúvida, a melhor vinheta de todo o YouTube. Bom, o jagunço, ele é o agente da violência num sertão que pode ser realista, que pode ser mítico, que pode o sertão sem maquiagem, o sertão sangrento, o sertão árido, que é o sertão do Mário Palmério, Chapadão do Bugre, que conta a história de José Arimateia, o dentista, que por conta de um adultério se vê forçado a errar, a andar por aí e acaba se associando a bandos de jagunço e entrando numa enorme confusão. Já Riobaldo, o protagonista do maior romance brasileiro, Grande Sertão Veredas, ele era professor. Grande Sertão Veredas. As duas obras aqui, elas são ilustradas pelo Poti. Pelo amor de Deus, Poti, grande ilustrador. Dá para fazer um monte de tatuagem com os desenhos do Poti. O Riobaldo, o jagunço metafísico do Guimarães Rosa, era um professor. Ele sabia ler e escrever, e por ter uma certa clareza mental e muita habilidade com a arma de fogo, ele acaba entrando inicialmente aí pro bando do Zé Bebelo, até virar um líder de jagunço, até virar o líder militar. Yokaramiro, Joca Ramiro, o grande chefe jagunço. É épico, é maravilhoso, é metafísico. É aquele clichê todo do sertão universal, do sertão estar em toda parte. Eu quero falar mais do Riobaldo como jagunço. Tem alguns momentos curiosos, tem alguns momentos trágicos, né? Acho que 3 vale a pena ser lembrados. Do menino na árvore, que eles confundem com um macaco, é sórdido. Tem também uma batalha que os bandos começam a trocar tiro e as balas pegam nos cavalos. Cada bando um bando tá intocado, o outro tá em torno, e aí os cavalos começam a sofrer muito. E aí ele vai usar um verbo feito a partir da exclamação, da interjeição ai. Ele fala, os cavalos aiando gritos, os cavalos gemendo de dor. E aí os jagunços, é muito doida essa cena, eles propõem uma trégua que assim a gente consegue se matar, a gente consegue desferir a violência, mas não com os bichos sofrendo ao nosso lado. Impressionante. E finalmente tem uma cena que o Riobaldo, ele já é o Tatarana, que é a lagarta de fogo, exatamente por conta da sua pontaria. Ele está deitado num acampamento jagunço quando ele vê um pássaro chamado Manuelzinho da Croa. E ele pega a arma, ele faz a mira. E veja bem, o Tatarana, ele não erra o disparo. Tem até uma parte que tem um sujeito que vai fugir de uma batalha, né? Depois da trocação, o sujeito vai fugir, o Riobaldo mira nele e fala assim, você tá pensando que você tem Deus e meio? Ou seja, você é um gato para ter 7 vidas agora? Ele mira no passarinho e engatilha a arma quando eu consigo mandar a morte para onde eu quiser, mas como eu faço para mandar o amor? Por acaso que esse é o maior romance brasileiro. Aqui já é sem a idealização. É o sertão violento engolindo a pessoa. Os crimes de honra. Os crimes de honra, ele aparecem também no A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Essa coisa do crime de honra, de lavar a honra, de lavar com sangue, de não levar desaforo para casa, é uma herança maldita, sertaneja, medieval, que ela tá nas cidades, ela tá em todo lugar, né? E as pessoas matam e morrem por nada. Porque encostou no meu carro, porque olhou para a bunda da figura, porque esbarrou, porque falou uma coisa que eu não gostei. Essa coisa do macho que precisa impor a sua honra com sangue, isso mata muita gente. Muita gente que precisa da violência como uma linguagem afirmativa da sua honra, né? Que, se a gente for pensar nessa honra, ela é frágil e ela acaba se desviando um pouco do que eu queria falar, que são jagunços. Desculpa a digressão. Meu professor Geraldo Noel Arantes, do sul de Minas, ele conheceu os jagunços e tinha um por quem ele tinha muita estima, que era o Pedro Messias. E ele me conta de uma época em que no interior de Minas, onde tudo é possível,
O jagunço chegou a entrar no fórum a cavalo e desceu, desapeou e matou o juiz. Esse era o Pedro Messias, ele tinha um código de conduta que é diferente dessa honra que eu estava falando anteriormente. E que uma vez ele tinha que fazer um trabalho e aí por acidente ele matou uma criança. Ele errou o tiro. Daí ele diz que depois desse dia o Pedro Messias ele sumiu de casa, ficou morando no mato, parou de comer, parou de dormir. Ele levou uma semana perseguindo a vítima dele. Aí realmente ele conseguiu terminar o trabalho e logo em seguida ele atentou contra a sua vida e conseguiu, porque ele não poderia viver depois de ter matado um inocente. Isso é um depoimento, isso é literatura oral. Quem me falou foi Geraldo Noel Arantes, que foi meu professor, foi meu companheiro na Unicamp. Ele me fala de uma vez de um jagunço que foi na casa de uma pessoa e foi recebido pela mãe. E a mãe não entendeu. A senhora convidou o jagunço para entrar, serviu café, serviu bolo e tratou ele muito bem. E o jagunço começou a chorar e falou: eu não vou matar seu filho, porque a senhora não merece ficar sozinha. Mas aí ele estava se desgraçando ao não cumprir uma missão. Esse código de honra da jagunçagem na literatura, no relato oral, ele é maravilhoso, porque ele passa por uma ideia de decência e uma forma obtusa de respeito, de regra, de limite. O que é diferente do jaguncinho que mata e morre por honra, por disputa, por automóvel, por futebol, por briga de bar, por mulher, é outra coisa. Mas esses seres errantes, cavaleiros medievais, são heróis sisudos de capote, singrando o sertão, vivendo da morte, vivendo da solidão. Boi, boi bonito, o senhor quer te vender. Vai pro centro do sertão pra nunca mais lhe ver. Boi, boi bonito, vai pro centro do sertão, da sua linda figura só fica a recordação. O jagunço, ele utilizava, entre outras armas, a faca, e aí a famosa a faca curvelana, feita na cidade de Curvelo, centro de Minas Gerais, boca do sertão. A morte à faca, ela tem todo um significado. Ela faz um estrago maior do que o da arma de fogo. Ela incide em olhar nos olhos da vítima. Ela deixa uma assinatura. Várias formas de lutar, de perseguir, né? Mas quando a questão é pessoal, é na faca que se resolve. Então esse é o Literachula. Eu tô só divagando aí para o vídeo não ficar muito longo sobre jagunços que eu li, jagunços que eu ouvi dizer, que graças a Deus eu não topei com nenhum e nem pretendo. Esse é o Literachula. Se você gostou, por favor, deixa um comentário, deixa um like, continua seguindo, que eu estou muito disposto a fazer essa série Literatura e Violência. Valeu!